Ter uma história familiar de sobrepeso ou obesidade torna você mais suscetível a ganhar peso? Se sim, podemos lutar contra essa genética? O que os estudos mostram é que este crescente número de pessoas acima do peso no mundo tem a ver com a alimentação e com o estilo de vida que essas pessoas levam atualmente. Teremos estudos genéticos que mostram uma herdabilidade da obesidade. Porém, essas alterações de peso que conseguimos associar com pequenas variantes genéticas, que chamamos de SNP, não causarão um grande aumento de peso. Por exemplo, se uma pessoa tem 2 cópias de uma SNP encontradas no gene FTO, que é um gene associado à obesidade, essa pessoa pode chegar a pesar 3 a 5 quilos a mais do que as pessoas que não carregam essas cópias no gene FTO. Além também dela sentir mais fome e ter níveis mais altos do hormônio da fome, que é a grelina. No entanto, essas SNPs não explicam completamente a hereditariedade da obesidade. Por exemplo, um estudo descobriu que pessoas portadoras desse gene FTO ativo têm um risco maior de obesidade, mas esse risco diminui se essas pessoas forem fisicamente ativas. Esse é um exemplo de como um risco genético para a obesidade pode ser inibido pelo ambiente externo. E isso é o que chamamos de epigenética, o ambiente externo influenciando na manifestação genética. Por outro lado, temos aqueles obesos extremos, como a gente viu, por exemplo, no filme A Baleia. Aí a gente está falando de uma obesidade sindrômica. Nestes casos é importante sim fazer o estudo genético para determinar o tratamento, porque a mutação é única, facilmente compreendida e o antídoto está disponível. Como por exemplo a leptina recombinante para a mutação no gene LEP, onde os pacientes são deficientes em leptina e exibem uma fome insaciável extrema. Eles se alimentam de qualquer coisa, eles precisam comer. E quanto ao histórico familiar de obesidade? Então, eu perguntei sobre isso no começo e vou te responder agora. O histórico familiar de obesidade pode fazer você ganhar peso? Sim, mas não o tempo todo. Porque temos que levar em consideração fatores psicológicos, nutricionais, socioeconômicos, atividade física. Os estudos mostram que essa obesidade, que é muito mais comum, que afeta 1 bilhão de pessoas no mundo todo, também tem um histórico genético e é de natureza epigenética. Existe o fator genético que leva a uma defesa da massa gorda corporal, causando uma necessidade de maior ingestão de calorias, mas isso pode ser combatido com medicações e mudanças comportamentais. Então, não é porque você tem uma história familiar de ganho de peso, sobrepeso, obesidade, não é porque seus pais, irmãos, familiares têm excesso de peso, ou porque você sempre teve acima do peso desde a infância ou desde a adolescência, que você vai aceitar ter uma doença que se chama obesidade, que te encurta a vida, te leva a um estado de inflamação metabólica, te aumenta o risco de doença cardiovascular, doenças metabólicas, diabetes, pressão alta. Tem como você tratar, tem como você barrar a manifestação genética. Um abraço, até o próximo vídeo.